Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e queridos, fiquem membras, fiquem membros, fiquem membres. Este canal precisa de você para fazer jornalismo de qualidade. Aproveite este momento e vai lá, se associa a Fórum nessa luta pela democracia contra o fascismo. O tema de hoje é o indulto que o Bolsonaro deu, a graça, né? Porque como o Vadir nos explicou, a graça é para uma pessoa só, o indulto é para um coletivo de pessoas. A diferença é essa. Então, a graça que o Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira, que foi condenado a 9 anos, 8 meses de prisão, uma multa de aproximadamente R$200 mil e a cassação do seu mandato como deputado e a sua ineligibilidade por 8 anos. O Bolsonaro falou, não, eu decido, eu conversei aqui, é o seguinte, é liberdade de expressão, está errado o Supremo, então eu vou eliminar a lei e vou fazer cumprir. E quero ver quem vai dizer o contrário. O Pedro Serrano, de forma muito firme, explicou aqui para a gente, já nesse Fórum 11:30, que o Bolsonaro, ao fazer isso, se coloca como guardião da Constituição, ou seja, ele está acima do Supremo, ele é o Supremo Führer, ele é o Hitler do nosso país. Ele se coloca como um ditador que prescinde de leis ou de judiciário. É essa a posição que o Bolsonaro assumiu. Mas ele fez isso porque ele é um maluquete, porque ele é meio atrapalhado, porque ele não tem assessoria, inclusive porque ele soltou esse tal de indulto, o graça, sem que o processo tivesse tramitado e julgado. Qualquer advogado de porta de esquina ou de cadeia, né, como o Marco Aurélio Carvalho disse, saberia dizer, presidente, o senhor tem que esperar. Mas por que ele não esperou? Porque o Bolsonaro quer sangue, o Bolsonaro quer colocar o país num conflito, num incêndio, quer que as instituições se coloquem em guerra. O interesse dele é a confusão, a estratégia dele é o caos. O Bolsonaro quer o caos no país para poder disputar as eleições com alguma chance. Ele sabe que ele está derrotado se a gente tiver, de agora, 22 de abril, até o dia da eleição, em outubro, relativa tranquilidade democrática, sabendo que tranquilidade social a gente não tem, que as coisas estão aumentando, que o pepino está mais caro, o feijão, o arroz, a carne, que as pessoas não conseguem mais pagar aluguel, que tem uma crise social terrível, que a inflação vai passar de 2 dígitos, que a violência está maior nas cidades, nas metrópoles, que as ruas das metrópoles se tornaram acampamentos. O país parece que vive uma guerra, tamanha a explosão da fome e da miséria. Se o processo democrático continuar sem grave crise institucional, Bolsonaro perdeu as eleições. Então ele precisa da crise, ele precisa do caos. E ele combinou essa crise e esse caos com os generais que governam o país com ele. Esse jogo é um jogo armado, é um jogo que foi discutido também, pelo que começa a aparecer, com os líderes do Centrão. A declaração do Rodrigo Pacheco é extremamente preocupante. Ele dá constitucionalidade, como advogado, inclusive, né? Fala de forma técnica que não tem como o Congresso não acatar o decreto do Bolsonaro, porque seria um ato ilegal. Ou seja, ele dá garantias técnicas a uma decisão que parece ser política já do Centrão e que ele, como muito esperto, sentiu o cheiro, viu que o Congresso vai com Bolsonaro, a maior parte dele, vai enfrentar o Supremo, né? E
Então, ele não quer perder a parada, quer estar do lado que vai ganhar. Essa declaração do Rodrigo Pacheco precisa ser interpretada, a meu ver, a partir dessa constatação de que deve ter havido um acordo anterior, e começam a sair matérias nesse sentido, mostrando que as Forças Armadas e o Centrão foram consultados antes dessa decisão. E essa decisão isola completamente o Supremo, e isso interessa demais ao bolsonarismo, e isso incendeia as redes bolsonaristas. A gente vai apresentar daqui a pouco aqui um estudo das redes ontem, feita pelo Dataforum, coordenado pelo Edgar Piscinho e Antônio Arles, com infográficos do nosso Cido. Esse estudo mostra que a rede bolsonarista performou 49% das conversas políticas de ontem. E que os tweets do Bolsonaro tiveram uma explosão de retweets muito maior do que do Lula, por exemplo. Bolsonaro ontem fez 17 mil RTs num post. Uma advogada que fez a defesa do bolsonarismo ontem foi a segunda maior influencer da rede. As redes bolsonaristas compraram a decisão do presidente e, a partir dessa decisão, se tornaram ainda mais fortes para poder guerrear. A estratégia do Bolsonaro não é um ato de sandice, não é uma loucurinha de um cara que quer simplesmente desafiar o sistema. É uma estratégia política extremamente bem conduzida e combinada com atores importantes que podem botar fogo no país, porque só tem um jeito agora do Supremo reagir, que é derrubando o indulto do presidente. Ele não tem outra coisa a fazer, o Supremo Tribunal Federal, que não seja isso. E se Bolsonaro, na sequência, falar: quero que se dane, se tiver que botar as Forças Armadas para fechar o Supremo, colocarei para fazer respeitar a lei, que é a possibilidade de eu fazer esse indulto. Aonde o país parará se isso acontecer? Essa é a aposta do Bolsonaro. E aí entra um novo elemento nessa questão, que é o que devem fazer as oposições, o que devem fazer a esquerda, o campo progressista, diante disso. Primeiro, tem que pedir o impeachment. Só cabe, nesse momento, o pedido imediato do impeachment de Bolsonaro por ele ter ferido a Constituição, com base nos argumentos já expostos pelo Pedro Serrano, que Bolsonaro se colocou como guardião da Constituição, como superior ao Supremo, e isto só houve na história democrática recente, na Alemanha de Hitler. Com base nisso, tem que pedir o impeachment. 1. 2. Tem que enfrentar nas ruas o bolsonarismo. O bolsonarismo já está chamando uma manifestação para poder ir às ruas. As oposições têm que fazer os seus atos, e aí vai ter que ver como conduzir isso para não levar ao conflito nas ruas. A gente não pode apostar nesse momento no país incendiado. O país incendiado é o caos, é o que interessa a Bolsonaro, para que ele jogue, talvez com a hipótese que já esteja começando a ser operada nas casernas do país, que é o adiamento dessa eleição. O adiamento dessa eleição entrou como hipótese plausível a partir de agora. E pode ser, o jogo do Bolsonaro pode estar levando a essa tentativa da construção dessa hipótese. É ainda a hipótese mais presente? Não, mas já é uma carta na mesa. Se o bicho pegar, se a favela descer estimulada pelas milícias, que pode ser uma estratégia de um lado, e o Supremo e Executivo e Legislativo, como o Centrão, se colocarem do outro, com o apoio das Forças Armadas, é o caos. O caos precisa do quê? De alguém que diga: peraí, não tem condição de ter eleição. Isso pode interessar, inclusive, a uma parte das elites. É bom ficar esperto. Lula é um cara que opera a política há mais de 30 anos, já deve ter essas leituras
colocadas na mesa, essas hipóteses sendo debatidas, inclusive, pelos seus assessores. Lula vai ter que se mexer agora com muita sutileza, né, com muita destreza, e qualquer declaração do Lula agora tem que ser muito bem pensada. O Bolsonaro quer transformá-lo no seu outro lado. Quer, inclusive, interessa cunhar o Lula como líder da crise e do caos. E o Lula tem que falar, de alguma maneira, com setores moderados e trazê-los para a oposição a esse bolsonarismo, tentando aproveitar isso. Enfim, teremos dias tensos e bastante quentes pela frente. Ficamos por aqui neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.